Você vai aprender nessa pregação a colocar ordem na tua vida. Porque às vezes a sua vida é muito bagunçada, muito desordenada, desorganizada. E o cristão não pode ter vida bagunçada, vida desorganizada. A vida de um cristão, de um homem cheio do Espírito Santo, precisa ter ordem. O nosso Deus é um Deus de ordem, não um Deus de caos, de desordem. Quem desordena tudo é o capeta, é o diabo. Ele que coloca desordem na nossa vida, ele que bagunça a nossa vida. Quem quer ordem aí na vida? Quem quer ordem aí? Você quer ordem? Isso. Então nós precisamos falar sobre prudência. Meditando ainda sobre a prudência, prestemos atenção. Há duas breves frases do catecismo que nos ajudarão a entrar no tema da ordem. É a prudência que guia imediatamente o juízo da consciência. O homem prudente decide e ordena a sua conduta seguindo este juízo. O homem prudente decide e ordena sua conduta seguindo esse juízo. O homem prudente é aquele que coloca em prática. Porque o que não é prudente? Não é prudente quando você não coloca em prática os ensinamentos, a verdade que você conhece. Então você sabe de determinada lei, mas você não a coloca em prática, então isso não é prudente. Então, imprudência é quando eu conheço, é quando eu tenho consciência e não coloco em prática. Ser prudente é ter o conhecimento, tomar uma decisão e colocar aquilo em prática. Então, para ordenar a vida, eu vou precisar de prudência. Antes, o catecismo afirma que é próprio da prudência discernir o nosso verdadeiro bem. Então, o que é que a prudência me ajuda? A prudência me ajuda a eu escolher o melhor. A gente precisa de prudência na vida. Porque senão a gente escolhe qualquer coisa. Até para escolher o teu marido e a tua mulher, tem que ser prudente, senão você escolhe o pior. Aí vai ficar reclamando a vida inteira, foi você que escolheu, meu amigo. Você tem que ser prudente. A prudência leva você a escolher o bem. A prudência leva você a você escolher o melhor. Então, a prudência leva você a discernir o verdadeiro bem e escolher os meios adequados para realizá-lo, tá certo? Então veja, a prudência faz com que você escolha o melhor. A prudência faz com que você escolha o bem. Então, isso é ser prudente. Eu escolho coisas boas na vida. Eu escolho coisas certas na minha vida. Eu escolho coisas boas. Só que a prudência não para por aí. A prudência te dá os meios para você realizá-lo. Aquilo. Isso é ser prudente. Então, tem muita gente que não tem prudência nenhuma. E aí se dá mal, escolhe mal. E quando escolhe o bem alguma coisa, não faz o seu dever de casa para chegar ao que escolheu. Então, a vida não ordena, né? Então, veja, decide e ordena. São atitudes que se entendem bem meditando essas palavras de Jacques, né? O problema da ordem é um problema fundamental na vida do homem. No universo, cada coisa está no seu devido lugar, tudo se encandeia na ordem imutável das leis cósmicas. O homem também está no seu lugar, um lugar sinalizado pelas leis divinas, leis morais, que não admitem mudanças. Mas o homem, ao mesmo tempo, deve tomar a iniciativa de ocupar o seu lugar. Olha que forte isso, né? Tudo no universo tem o seu devido lugar. O sol nunca pediu entrada na tua casa. Porque o sol tem um lugar dele lá. Tudo na natureza, tudo no universo tem o seu devido lugar. Imagina se o sol não quisesse ficar lá no alto e descesse mais para baixo. A gente tornava.
Tem vezes que a gente já torna, né, com ele lá no alto, né? Veja, está tudo no seu devido lugar. A natureza, o universo está no seu devido lugar. Quando, só que o ser humano já é diferente, ele tem liberdade, ele pode querer estar no lugar que deve estar ou não. E aí, quando você não está no lugar que você deveria estar, a sua vida começa a ter desordem. Primeiro passo para a vida ter ordem, você precisa estar no lugar que você precisa estar. Então, eu sou, né, o Filoté, eu preciso viver aqui passando a palavra de Deus. Se eu quiser sair, né, como outra pessoa jovem do mundo, querendo fazer outras coisas, eu saio do meu lugar e vou desordenar a minha vida. Você é casado, quer viver vida de solteiro, você vai desordenar o seu casamento, porque o teu lugar é no teu casamento. Deve assumir o seu lugar porque é livre, ou seja, deve orientar pessoalmente a sua vida. O sol não tem escolha, ele tem que ficar lá mesmo. Ele não é igual a nós. O problema nosso, o nosso problema é pior do que o do sol. O sol não tem o que fazer. Ele tem que estar lá e lá ele fica e, e não está reclamando de nada. Eu e você, nós temos liberdade. Então, repito, vou dar um exemplo, né? Que acabamos de dar. Você é casado e quer viver como solteiro. Você tem essa liberdade. Deus não pode dizer, não, você não vai viver assim. Deus te orienta. Deus te mostra. Mas você é livre. Você usa o seu livre-arbítrio. Só que você está saindo do seu lugar. E isso desordena a tua vida. A virtude da ordem consiste precisamente em decidir-se livremente a pôr a vida em ordem. Você precisa escolher. Você precisa se decidir e colocar a tua vida em ordem. Então, talvez tem gente que eu estou falando aqui, né, que a vida está muito bagunçada. Talvez tenha gente que eu estou falando aqui que a minha vida está muito desordenada. Então, você precisa tomar uma decisão. Você precisa se decidir livremente. Você precisa tomar o seu lugar. Qual é o seu lugar? Na sua família? Qual é o seu lugar na igreja? Qual é o seu lugar no mundo? Você precisa tomar o seu lugar. E empregar os meios adequados para assumir o seu lugar. É uma virtude que apresenta várias dimensões, né? Vamos considerá-las a seguir. A ordem dos valores é a principal. Qual é a hierarquia dos valores das prioridades na minha vida? Qual é a prioridade na tua vida? Para você ordenar a tua vida, você precisa saber quais são as prioridades. A gente tem muita coisa para fazer. Tem dia que nessa, né? Então a pergunta que eu faço, você tem muita coisa para fazer na sua vida. Mas a pergunta que eu te faço é, qual é a tua prioridade? Para muita gente, a prioridade da vida é o trabalho. Para muita gente, a prioridade da vida é o lazer. Para muita gente, a prioridade da vida é a curtição. Eu diria que a prioridade da sua vida deve ser Deus. Dizia São José Maria, sem um ideal profundo, que só se descobre à luz de Deus, sem ideais bem determinados, capazes de orientar a vida inteira, nasce um estado de desorientação, de ansiedade ou até de desânimo. Interessante, né? Que nós estamos entendendo aqui que para você ordenar a tua vida, você precisa ter um ideal.
Você precisa ter um ideal. E um ideal profundo. Sem ideais bem determinados, capazes de orientar a vida inteira, veja, esse ideal vai alimentar a sua vida inteira. O ideal de um casamento, o ideal de uma vida santa. Esse ideal vai orientar a sua vida inteira, vai tirar de você toda a sua desorientação, ansiedade e até desânimo. O remédio gostoso, né? Como tudo que tem valor, está em procurar o verdadeiro centro da vida humana, aquilo que pode dar uma hierarquia, uma ordem e um sentido a tudo. Na sua vida, você tem que encontrar o sentido das coisas. Por que muita gente, né, desanima? Porque ela nem sabe por que ela está fazendo aquilo. Ela não tem o ideal, ela não tem uma meta, ela não tem um sentido. Então ela perde os sentidos das coisas. Então quando você perde o sentido das coisas, você desanima. Para que eu estou fazendo isso? Se você perde o sentido do teu casamento, você desanima teu casamento. Se você perde o sentido da igreja, o sentido de buscar a Deus, você desanima de vir para a igreja. Para que ir para a igreja? Não está mudando nada na minha vida. Não é que não muda, é que você perdeu o sentido de tudo. Você perdeu o ideal. Você precisa de um ideal. E de um ideal profundo. Se vivendo em Cristo acrescenta-te, né, nele o nosso centro, se a gente tiver nosso centro em Jesus Cristo, descobriremos o sentido da missão que nos foi confiada. Teremos o ideal humano que se torna divino, novos horizontes de esperança se abrirão à nossa vida. Veja, o centro da sua vida deve ser Jesus, o ideal da sua vida deve ser Jesus, e quando isso acontece, tudo começa a ter sentido na tua vida. Se você gostou do vídeo, deixa seu pedido de oração aqui nos comentários. Curta o vídeo e compartilha com cada irmão seu. Assim, o YouTube vê que o vídeo tem relevância e vai entregar para mais pessoas. Muito obrigado por estar aqui no canal Filoteia juntamente comigo fazendo essa pregação. Que Deus abençoe a cada um de nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.